lindezas, o frio aqui em Aldeia está cortante. Eu e Flávio agora há pouquinho estamos batendo o dente, sabe? Está tudo aquecidinho, tudo legalzinho. E vocês, como é que estão com esse frio? Está parecendo o Polo Norte, não? Aqui tem pinguim. Eu levantei hoje de manhã e digo, oi, como vão? Eles assim, me deixam entrar, por favor. Mas infelizmente não dá, né? Pois é, hoje nós vamos falar sobre cinema. Eu falei todas as peças de teatro de uma vez, não foram tantas, mas foram muito especiais na minha vida. E alguém disse assim, conta uma por uma. Já foi. Já falei de todas ao mesmo tempo, né? E hoje eu vou falar de 2 filmes que eu fiz, que me trazem lembranças incríveis, uma saudade de pessoas boas, simples, humildes, bons atores, pessoas gostosas, sabe? Delícia das delícias de se conviver num palco, num bastidor de televisão, seja onde for. Flávio, muito obrigada mais uma vez por essa parceria na minha vida e neste programa. Vamos com tudo. É isso aí. Vamos embora. É isso aí, meu amor. Vamos com tudo. Então, e hoje vamos falar de cinema. Então, hoje eu queria saber como é que foram essas experiências que você teve no cinema, que a gente sabe que é um formato bem diferente de televisão, muito mais diferente ainda do que teatro. Sim. Né? Eu queria entender para você, como atriz, como é que foi essa dinâmica. Olha, Flávio, eu trabalhei nos 3 e eu digo a você, a linguagem da televisão foi a que mais me encantou. Pela liberdade que eu tinha de criatividade, o meu gênero de atriz, né? Eu era muito menos técnica e mais intuição, mais feeling, mais emocional, né? Mas o teatro foi assim, sensacional, porque eu descobri que de repente todo mundo estava me vendo daqui, do fio do cabelo até o pé, né? E que não dava para você enganar uma pisadinha em falso, ou você pingar um colírio nos olhos, que você estava ali, né? Liberdade total diante de uma plateia que estava minuciosamente te observando, vendo todos os seus movimentos e que você tinha a competência de preencher todo o palco, não só um olhinho de uma câmera, né? Agora, a câmera da televisão, ela me namorou o tempo todo durante a minha carreira. Nós tínhamos um namoro, mas era um caso muito sério. Porque eu gostava muito dela e ela gostava muito de mim. Ela pegava muito bem tudo que eu fazia, as minhas expressões, etc. E eu tinha o maior respeito e o maior amor por ela também. E no teatro também, as dificuldades de início, evidentemente, porque o diretor puxa muito mais por você, com toda a razão, né? Ele está ali participando daquela criatividade, daquele ser que você está gerando e te ajudando e contribuindo. E é imprescindível que você se identifique com a direção da pessoa que está dirigindo o espetáculo, sabe? Não pode ficar contra, não pode não aceitar as coisas que ele te diz, porque ele está olhando de fora, né? E você só está sentindo. Expresse, fale tudo o que você sente, tudo que você gostaria de fazer e entra num acordo com o diretor. Isto é teatro, né? Agora, cinema, eu deparei com um tipo de linguagem que eu tive alguma dificuldade. Dificuldade no sentido de não gostar tanto. Por quê? Hoje em dia, então, eu jamais faria, né? Porque os filmes que eu assisto me agridem. Principalmente quando eu vou ao cinema para relaxar, para ver um bom texto, né? Um bom desempenho dos atores. E começa com um som estridente, estourando caixas acústicas que você adora. E eu digo, cara, eu vou ficar surda. É tudo muito alto, muito épico, né? As músicas, aquela agilidade, os efeitos que tiraram o brilho da representação, da interpretação dos atores. Sabe? Ficou em segundo plano. E da história, porque não tem conteúdo, só tem efeito. Efeito vai tchá, 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 olha que coisa. Gente, que saudosismo.
Eu digo, não. Ah, eu quero as minhas músicas calmas, eu quero os meus atores preferidos, eu gosto de outro tipo de linguagem. E o cinema, quando eu comecei a fazer, me causou estranheza justamente por isso. Porque, de repente, diz assim, você está tomando um chá, ok, tudo bem. E aí você dá a sua fala, perfeito. Então eu me sentava, me servia de chá, pegava a minha xicrinha, me sentava, e luz, e mede luz, e mede luz. Ai, quando você começa a gravar, você já está cansada de tanto que mediram a luz. E você tem que ser assim, é tudo cronometrado, tem que ser exatamente naquele lugarzinho. Você não pode nem para como eu estou fazendo aqui agora, tá entendendo? Eu quero virar, eu que sou rebelde. Não, fica ali. Aí quando eu pegava a xícara, levava na boca, tirava, ia dar minha fala, parou. Outro take. Caramba. E aí? Aí você vai pegar a xícara do mesmo jeito, tem que ser exatamente o que você fez. Não pode ser diferente. Isso na verdade, mãe, até para o pessoal aí o pessoal que está vendo aí o programa que não entende muito de cinema, o que acontece é que às vezes durante uma gravação, num set, você tem que ficar na distância certa para que a câmera possa dar o foco em você. Né? Então o diretor ele mede a distância para que o foquista consiga, dúvida, junto com o operador da câmera, dar um foco. Eles precisam que tudo aquilo seja feito. Tudo. Mas para você assimilar essa técnica dentro de você e, ao mesmo tempo, você manifestar o personagem que está dentro de você, há um conflito aí. Até você se acostumar com isso, porque é técnica pura. A técnica comanda, a técnica manda. Né? A câmera tem que obedecer, a luz tem que obedecer. Isso. Aí eu pegava e dizia assim, gente, como é que eu pus essa xícara na boca? Eu dizia assim, ai, Elaine, desculpa, pera um pouquinho de novo. Aí eu ia, fazia e falava, mas quando eu falava, já tinha assim, será que eu acertei? Será que eu não acertei? Será que eu dei o gole certo? Será que... O personagem faz assim, se vou para casa, tá entendendo? Te espero lá. Não tô gostando disso aqui, não. Mas depois eu fui no decorrer dos dias, eu fui me habituando, principalmente porque eu recebi um convite, Flávia, assim que fechou a TV Excelsior, eu recebi um convite para fazer um filme, um seriado, que eu não era mais adolescente nessa época, era jovem, mas não adolescente, e que os adolescentes morriam de paixão. O Vigilante Rodoviário, o Carlos Miranda. A direção, produção do Ari Fernandes, fantástico diretor, fantástico ser humano. E Carlos, uma das melhores criaturas que eu conheci na minha vida, sabe? Ele era o Vigilante Rodoviário. E quando eu recebi o convite, eu disse, meu Deus do céu. Comentei com algumas pessoas que eu fazia assim, olha. Eu digo, olha sim. Olhe os meus boletos no final do mês que eu tenho que pagar e que ninguém paga as minhas contas por mim. Dane-se, fale o que quiserem, eu vou fazer. E fui. Então eu estava só dublando depois da Excelsior fechada, né? Só com dublagem, e fui fazer. E foi ótimo, porque evidentemente que entrou um dinheirinho muito bom, que me deu uma certa tranquilidade na época. Não era nada exorbitante, mas era um salário da televisão, né? Isso foi na década de 60 ainda? Eu não me lembro, acho que foi 60. Tá. Foi, a Excelsior fechou, acho que 68, 69, por aí, meu filho, foi por aí, não sei exato. Você sabe que eu tenho dificuldade com nomes e datas. Mas porque depois eu voltei a dublar e em seguida me chamaram para Tupi, e na Tupi eu tenho certeza, eu entrei em 70. Tá. Então isso foi mais ou menos década de 60, 68, deve ser mais para o finalzinho da década de 60. Foi logo no finalzinho, nos estertores da TV Excelsior, né? Bom, e fui fazer. E aí eu fui recebida em várias edificações, que eu não sei direito como é que se chamam, da Polícia Militar, né? Vários quartéis. São quartéis, né? Tudo era gravado no meio deles, né? E fui sempre, tomei muito chá com muito comandante, com muito general, com muito coronel, que eram, assim, de uma educação fora do comum, e Carlos sempre me assessorando,
me mostrando as coisas e tal. E eu fiquei muito surpresa com a delicadeza do Ari Fernandes e do Carlos Miranda com o seu elenco. Não só comigo, com o elenco todo. E, evidentemente, eu fazia uma triangulação, Carlos Miranda, eu e Marlene França. A linda, morena Marlene França, né? Que já tinha muito nome em cinema. E eu fazia uma jovem jornalista, uma foca, né? Ela era uma bandidona. Uhum. E essa foca se apaixonava pelo personagem do Carlos, do Vigilante, e descobria toda a tramóia da bandidagem, não sei o quê. Tinha uma cena, inclusive, que a bandida tentava fugir dela, ela não tinha dúvida, ela ia no braço. E eu fui no braço. E a Marlene disse assim, caramba, ela é magrinha, mas ela é muito forte. Ela é magrinha, mas bate. Ela bateu! E eu, na bandida, segurei a bandida pra valer, foi de primeira. E a gente foi uma briga bonita, viu? Briga de mulher. Sabe, de tapa, de puxar cabelo, de mordida, de jogar beliscão, no chão, se rolar no chão. Tudo que tem direito, né? A mulher faz tudo que tem direito. E eu ganhei da bandida. Essa briga foi mais épica do que a briga que você teve com a Tamara Taxman na Cananga do Japão? Não. Com a personagem dela? Não, da Tamara não? foi. Foi mais. Essa foi a briga mais épica que você já gravou até hoje. A da Tatá foi mais. A Marlene, eu acho que ela ficou muito surpresa com o meu ataque, né? Não que ela tenha ficado com medo, mas ela ficou surpresa, porque eu tinha a aparência de uma moça frágil. Frágil. Né? Uhum. Porque eu era longilínea, magrinha, tal, e muito quietinha, muito na minha, tal. Dava a impressão de uma fragilidade, e que na hora a fragilidade foi, né? E veio, deu vim com toda a força. A Tatá já me conhecia um pouco melhor, né? E a Tatá sabia, eram 2 prostitutas, e que a gente tinha que mandar ver. Aí mandamos ver mesmo, né? Foi brilhante. Mas foi assim, olha, Flávio, não teve um dia de contrariedade, eu não tive um desgosto com esse filme. Eu fiquei absolutamente o tempo todo me sentindo acarinhada, me sentindo bem e fazendo de boa vontade, e o resultado foi muito bom. Legal. Quando eu fui assistir, o resultado era muito bom. E eu dizia assim, eu tô como vigilante rodoviário. De vez em quando eu era fã, porque era muito bonito. O Carlos Miranda, ele é só ator ou ele também é militar? Ou ele era policial, ele era alguma coisa? Não, ele se tornou vigilante mesmo. De verdade? Sim, ele seguiu a carreira. Ele estava dentro da Polícia Militar. Tá. Eu acho que ele é mais do que tenente ou tenente, eu não sei te dizer exatamente. Mas ele seguiu por causa desse personagem. Pô, que legal. E ator também, evidentemente. Ele gosta de atuar, né? E Carlos, hoje em dia, está morando em Santos, né? E nós não nos correspondemos muito. Ô, Carlos, se você estiver me vendo. E de vez em quando a gente se dá um alô pela rede social. É muito bom esse contato que eu tenho com alguns amigos que mudaram de país, né? Que nunca mais nos encontramos. E, de repente, a rede social me proporciona esse prazer. E eu tenho o prazer, de vez em quando, de trocar uma palavra com o Carlos, por quem eu tenho um profundo respeito e carinho. Está lá com a família dele, uma família linda que ele constituiu. Uhum. Na época ele já tinha família, tinha mulher. Acho que a mulher estava esperando o primeiro filho, se não me engano, é médico agora. Enfim, a vida separa, né, nós nessa profissão. A gente continua amando, porque amor não morre nunca, né? Amor continua. E a gente continua se gostando mais longe um do outro. De vez em quando a gente tem uma notícia, ou com ele, ou com outras pessoas, ou com quem está lá em Nova York, quem está na Califórnia, quem está não sei mais uns que em Portugal, né? A gente tem amores espalhados por todo lugar, né? Que nos aconchegaram, que nos acarinharam muito durante algum trabalho. E foi uma experiência única, o Vigilante Rodoviário. Foi maravilhoso. Quanto tempo demorou a gravação de todo o filme? Você lembra? Mais ou menos, o que? Uns 3 meses, 5, 6 meses? Não mais do que isso, não. É, eu tenho a impressão de que uns 3 meses.
Nós íamos muito para Ribeirão Pires, que tinha um clube deles, dos militares lá, né? E ficávamos lá, muito bem alojados e com alimentação, etc. e tal. Íamos de ônibus, tinha todo um aparato, tudo, uma produção muito honesta, não luxuosa, mas muito honesta com os profissionais que estavam trabalhando com eles. Ari Fernandes era sensacional, brilhante, brilhante. E a minha experiência foi divina, vigilante rodoviário, Carlos Miranda. Beijo no teu coração, viu? Eu não vou dizer o elenco todo porque vai me falhar a memória, mas tinha um elenco maravilhoso, de pessoas que se quiseram muito bem, formaram um grande time, né? E é isso. Você se dedica tanto, você fica tão empenhado naquilo que você está fazendo, e não teve muita coisa de bastidor que pudesse, sabe? Não tinha briga, não tinha inveja, não tinha. Então não tem muito o que falar, a não ser falar bem, né? E a gente diz isso, foi, uma coisa linda que aconteceu na minha vida, muito obrigada. Agradeço até hoje. Bom, foi a minha primeira experiência em cinema. E só para lembrar, o nome desse filme foi? Até o Último Mercenário. Até o Último Mercenário. É. E eu me lembro que quando nós estreamos, no dia da estreia, estava tudo bonito e tal, não sei o quê. E nós assistimos o filme, Marlene França. Ela era generosa. Ela chegou para mim e disse assim: sua linda, dessa vez você ganhou, me espera na próxima. Na luta? Talvez. Né? Na luta, talvez. Pessoa generosa, que tenha muita luz, muita paz. E o segundo filme, Flávio, eu estava fazendo Os Inocentes na TV Tupi. Ainda não tinha você, não cogitava ainda nesse momento. E o Vietre resolveu fazer o filme Senhora, baseado no romance do José de Alencar. Eu digo, caramba, quem tinha feito esse filme, e a novela também na TV Globo, tinha sido uma pessoa por quem eu também, hoje é dia de fazer confissão de amor aqui, né? Que eu também tenho paixão, que você conheceu outro dia, e eu disse a você, você vai conhecer uma das mulheres mais inteligentes com quem eu tive a oportunidade de me encontrar no set de gravação. E é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci, a Norma Bloom. E uma das melhores atrizes e mais bonitas atrizes. É ainda. Ela existe, ela está plena ainda, para qualquer coisa, né? E nós nos encontramos. E a Norma tinha feito Senhora, não só na televisão, como no cinema. Eu digo, cara, porque responsabilidade, porque depois de Norma Bloom vou eu fazer Senhora, e eu estou fazendo televisão, eu estou muito ocupada. Ele falou assim, não me decepcione, eu te amo, você sabe disso. Elaine, eu quero você. Eu digo, Vietre, mas como é que eu faço? Você sabe que a minha prioridade tem que ser televisão, evidentemente. Eu tenho um contrato de 3 em 3 anos, né? E acabo de renovar um contrato. Eu não posso dar a atenção que você vai querer, você absorve muito a gente, você é muito possessivo, né? Você, no teu amor, você quer tomar posse. E não pode ser assim. Eu falo, não, eu vou respeitar tudo, vai tudo dar certinho, por favor, e me convenceu. Aí eu comecei a prova de roupa, e os vestidos eram muito bonitos. Ele, com o dinheiro dele, ele produziu o filme. A gente sabia que tinha que não gastar muita fita, não voltar muitas vezes, decorar o texto, corresponder às expectativas dele, assim, na íntegra, porque tudo custa dinheiro. Cinema, época, tudo é dinheiro. Principalmente nessa época, mãe, é uma época que a galera nem sonhava ainda com o digital, né? Então era tudo película mesmo. Sim. E o que era mais caro é o processo de revelação da película depois. Exatamente. Era tudo muito caro, muito delicado, né? E ele estava fazendo a tentativa do som direto, né? Que não ficou bom. Tinha algumas falhas, não ficou homogêneo. De repente, numa cena estava mais alto, noutra cena... Entendi, não conseguia fazer uma equalização. Não conseguiu equalizar. E esse filme foi dublado, eu explico depois. E olha, no decorrer da filmagem, e eu gravava muito em Roseira, eu viajava para fazer as externas, né?
Então, às vezes, nós dormíamos lá, nós ficávamos 2 dias, ou de um dia para o outro, ou voltava no mesmo dia, mas eu voltava arrebentada, porque ia, gravava, voltava, no dia seguinte tinha filmagem, e tinha que decorar. Estava muito puxado para mim. Eu digo, Vi, pega leve. Não, não pode, porque não pode. E ele sempre foi assim, é uma obra em aberto, tudo, cinema, televisão. Né? Ele ia escrevendo. Não é que estava escrito. Tipo, não tinha um roteiro já pronto, é isso? Embora as novelas dele... Era meio que tempo real, ele ia escrevendo de acordo com o que você fazia, o que você dava para ele. Tá. Então, os personagens, eles mudavam. Mudava o destino de todo mundo. E ali, se bobeasse, morria. Entendeu? Porque tem que dar, cara. Você tem que gostar, veste a camisa do que você está fazendo. Uhum. Ele ia muito nisso. E no filme, embora fosse baseado na história do José de Alencar, do Senhora de José de Alencar, ele também transgredia um pouco, né? Então ele ia, de repente um personagem aparecia mais, depois o outro que aparecia tanto, murchava um pouquinho de acordo com o comportamento. Entendi. Ele era assim, o Vietri. O Vietri era movido a amor, movido a amizade, sabe? Ao que você dava para ele. Ele se entregava como autor para você. E você tinha que ser receptivo e se entregar como profissional, como ator e como atriz. Porque senão não placava, não tinha sintonia. Né? Não deixasse a desejar para o Vietri, porque ele não gostava. E eu me dedicando totalmente, mas com muita dificuldade. E Paulo Figueiredo me ajudava, Ete Fraser, Ana Maria Dias. Nossa, tinha um elenco da Tupi, de pessoas queridas, né, que a gente estava se encontrando ali. E todos no mesmo barco, evidentemente. Né? Sofrendo as mesmas pressões, as mesmas coisas. Aconteceu uma coisa um dia, Flávio, que eu disse assim, meu Deus, como é que eu considero isto? Falta de solidariedade, maldade. Mas não pode, ela não pode gravar assim. A Yara Lins chegou com um rosto deste tamanho, problema de canal, Flávio. Esse rostinho dela, esse lado, estava deformado. Incha, não tem como. E dor. Ela disse, Vi, eu vim para dizer para você que eu não estou aguentando, eu preciso dar um jeito assim. Pelo amor de... Olha, está tudo aqui. Você sabe quanto eu estou gastando aqui hoje? Eu sei, por isso que eu vim. Mas é que está doendo tanto. Dá um comprimido para ela. Deram um comprimido para ela. Ela tomou um comprimido, uma massinha que trouxeram, e passou uma massinha. Eu digo, Yara, ela disse assim, eu vou aguentar, eu não posso fazer isso com o Vietri, eu vou aguentar. Mas Vi, não, fica bom. O teu personagem fica ótimo, você vai morrer daqui a pouco, já é um sintoma de ficar alguma coisa que eu vou por aí. Gente, ela filmou o dia inteirinho assim, e o personagem dela aparece, linda, e ela tinha um rosto muito bonito. Desse lado aqui você vê o rosto dela lindo, e desse lado... Aí você diz, que crueldade. Mas ele estava com todo o set, Flavito, pronto. Aquilo era dinheiro. E o inchaço era só de um lado, né? Só de um lado. Então, ela virou como se fosse um Dom Corleone elevado à enésima potência de um lado só. Não, esse lado do rosto dela, que era bonito e tal. Mas, de vez em quando, ele fazia a marcação e ela virava, assim. E ela, instintivamente, fazia uma coisinha, qualquer coisa, com a mão. Estava com dor de dente. Ele disse assim, as pessoas não têm dor de dente, principalmente nessa época. Todo mundo ficava de carinho. Mas é o desconforto da atriz, né? A pessoa gravar o dia todo com dor, não tem condição. Não, eu como atriz, eu digo assim, está sendo cruel, né? Porque ela precisava de um urgente já. Ela tinha que resolver o problema de canal dela e depois voltar para a gravação no dia seguinte ou 2 dias depois. Mas não era um processo que, se ela fosse ao dentista, seria solucionado naquele dia. O prejuízo dele ia ser de dias. Porque realmente ela teve que abrir. Entendi. Teve que tratar o canal. É uma cirurgia, né? É uma cirurgia. Você está entendendo? Então ele estava prevendo, não o prejuízo daquela hora. Aquela hora ela tinha ido, ela estava aguentando ainda. Mas depois, como é que ia ser, né, o andar da carruagem? E como é que ele ia terminar esse filme? Ele tinha locais alugados, pagos.
Ele estava com tudo cronometrado ali no lápis, sabe? Tudo certinho. Não podia facilitar, porque era dinheirinho dele, salário dele da televisão, produzindo um filme, né? E foi uma experiência única também, né? E o meu personagem gostava do Paulo Figueiredo, e o seu pai gostava do meu personagem, né? E nós fomos fazer uma filmagem, Flávio, outra vez. Outra experiência de energia, assim, dentro de uma locação. Nós fomos por uma casa, eu não me lembro exatamente a rua, mas ficava ali nos arredores de Higienópolis. Uhum. Era um sobradinho velho, numa esquina, bonita casa, estilosa, estilo colonial e tal, e tinha um varandão, assim, no segundo andar. E eu fiquei olhando para o varandão, o Vértice disse, o que você está fazendo? Ué, estou olhando a casa. Você está vendo alguma coisa? O quê? Elaine, você está vendo alguma coisa lá? Não estou vendo nada, Vieta. O que estou vendo? A varanda. Qual o problema dessa casa? Pois é, a vizinhança aqui, todos comentavam. E eu pude confirmar. Eles viam uma mulher vestida de época, todos os dias. Ela aparecia nessa varanda com uma sombrinha. Caraca. E ela andava na varanda, ela ficava... Era uma aparição mesmo. As vizinhas que tinham condições de ver mediunidade, sei lá o quê, ou mais sensibilidade, não sei te explicar isso, eles viam essa mulher. Agora, quando nós começamos a gravar dentro da casa, começaram os ruídos. E o som também não deu muito certo, som direto, por conta disso também. Pô, mãe, então quer dizer, é outra casa assombrada no seu currículo, é isso? Que tipo de barulho tinha dentro dessa casa? O que vocês ouviam? Olha, nós ouvimos passos na escada. O elenco... O Lazinho, uma maquiadora, ele fica golado em mim. Ele chamava de Tica. Tica, vem cá. Digo, me larga, cara. Você tá ouvindo? Lazinho, quem tá subindo a escada? Eu vi. Não é ninguém. Eu já tinha lá do olhar. Você ouvia passos, é isso? Ouvia passos na escada. E o seu pai, por exemplo, ele tinha uma cena que ele usou uma cama da casa. Existia essa cama lá, mobília e tal. Uhum. E era a cena da morte dele. Morte do personagem. Morte do personagem, do Edmundo, evidente. Ele está vivo, tá graças vivo a até Deus. hoje, graças a Deus. E eu ia emocionada, eu chegava, e Edmundo, não sei o quê, chorava. De repente eu via, pá! Ai, meu Deus do Tipo uns céu. estalos dentro do quarto, é isso? Sabe, como se estivesse batendo, Sei. fazendo alguma coisa. A gente disfarçava, o Vértice filmando, continuávamos e tal. A gente parava, né? Mas ele dizia, continua. Né? Uhum. Bom, depois nós fomos para uma outra casa que tinha pertencido à Manchete, revista Manchete, num outro local. Eu digo, bom, aqui não tem fantasma, aqui eu tô flanando, né? Tô satisfeita. Lazinho, tudo bem? Tudo bem! Ai, que maravilha, tal, não sei o quê. E um dia fazia tanto calor e eu usava vestidos muito pesados, de veludo. Né? Eu estava muito suada, me sentindo desconfortável. Eu falei para a Leiri, tem um banheiro enorme lá em cima, um chuveiro que está me chamando. Vem. Eu trouxe toalhinhas, fica lá por perto. Você fica no alto da escada, se o Vietri me chamar alguma coisa, você me dá um alô. E eu vou no banheiro, você fica de olho, qualquer coisa você invade. Eu vou tomar um banho, eu preciso tomar uma ducha, para poder me vestir de novo, porque eu estou me sentindo muito desconfortável. Ela disse, vai. Entrei no banheiro, tirei a roupa, peguei meu sabonete, tudo muito discreto, para não fazer barulhos e tal. De repente, um vidrinho, sai assim da porta, faz assim... Rolando? Passa Caraca. na frente do meu box. Eu digo, caramba, o que é isso aqui? Quem é que jogou esse vidrinho? Lady, para! E ninguém respondia. Ela estava lá na escadaria, olhando para ver se o Vietri me chamava. Lady! Aí ela ouviu baixinho, Lady!
Você jogou um vidro? Tá louca? Que vidro? Olha, eu olhei o vidro. Eu falei, tem que ser o único gesto, né? Abrir essa porta, catar minha roupa, sair pelada nesse saguão, tudo danou-se. Eu falei, minha roupa, fecha a porta, fecha a porta. Lani, que foi? Tem um vidro correndo lá dentro. Você tá brincando? Eu falei, Vitor, eu nunca me enxuguei tão rápido na minha vida. E nunca me troquei tão rápido na minha vida. Vesti minha roupinha correndo, descemos pro camarim, mas assim, mudas. Eu disse assim, aqui também tem. Ela disse, tem. Se você viu, tem. Eu não vi. Mas eu me senti muito mal quando me aproximei daquele banheiro e não subo mais nesse banheiro. Nunca mais ninguém usou aquele banheiro. Porque, claro, a gente começou, não vai, fica aqui por baixo mesmo, né? Esse evento que você viveu na casa de Higienópolis, né, que é uma das locações da gravação da Senhora. Que era uma mulher bonita, então, disse, nunca vi. Eu uma vez assisti um documentário na TV, nesses canais de TV a cabo, e falava exatamente sobre locais no mundo onde você tem manifestações espirituais, assombrações, vamos dizer assim. E um dos cases era um castelo, eu não lembro agora se era na Inglaterra ou na Irlanda, que é um ponto turístico, e você vê uma câmera de segurança gravando uma moça, né, uma jovem, saindo de um dos quartos na parte de cima. Olha. Ela materializada, com roupa de época, inclusive com um saião grande assim. Sim. Ela vem caminhando, ela desce a escada e de repente ela para, mãe, na frente da câmera e ela olha para a câmera. Ela sabia que ela estava sendo observada, só que você só vê o branco dos olhos, não tem pupila. Caramba. Imagina o segurança que estava no centro de monitoramento disso aí. Como é que o cara ficou? Você sabe que quando eu entro em alguma casa, assim, por exemplo, quando nós fomos para Portugal, as nossas andanças por todos aqueles castelos, e o que eu dizia para você? Meu filho, se essas paredes falassem. Eu fico prestando atenção, é como se eu ouvisse muitas vozes. Flavito, tudo é imantado por quem vive ali. Nós somos energia pura. Esse negócio de dizer morreu, acabou? Não. Acabou o corpo físico, o veículo de manifestação aqui, mas que nos é emprestado. Isso continua. É um empréstimo, né? Claro. Que nos fazem tal. Isso aqui apodrece, não vale nada. Mas a energia, e nem sempre ela consegue se deslocar e para onde deve, continuar o seu processo de evolução. Ela se atém aqui, porque era pegada aquela casa, aquele local. Agora, essas aparições... Você já imaginou a história que contariam? Então, agora, por exemplo, essas aparições em que o espírito consegue se densificar a ponto de manifestar a característica de roupa, né? Você está vendo o perispírito ali, né? Isso independe de mediunidade. Mesmo um não médium vai conseguir ver. Interessante, né? Eu não vi. Eu queria muito ver, mas eu não vi. Tinha inclusive o zelador de um prédio assim, eu estou fazendo uma filmagem aqui, me disseram isso. Eu falei assim, aqui nesse prédio todo mundo já viu, a gente está acostumado com ela. Ela aparece linda ali, de sombrinha aberta, sabe, ela não quer tomar sol, não quer pegar garoa, ela está sempre protegida por uma sombrinha e roupinha de época, toda vestidinha, toda bonitinha. Olha que coisa incrível, né? Eu não sei o que acontece, mas não sou só eu. Muitas pessoas trabalharam comigo em várias ocasiões em que esse fenômeno aconteceu, né? E deve acontecer em muitos lugares. Acontece em vários lugares do mundo. Olha, Flávia, também foi um presente do Vietri, né? Aliás, tem um vaso do Vietri. Está lá na sala da lareira, se você quiser pegar. Eu pus uma florzinha ontem. Ele me mandava presentes de Natal. Eu tenho um anjo de mármore que está no seu banheiro. Não sei qual é. Mas ele deve ter o que você não era nascido. Então ele tem 50 anos, provavelmente, esse anjo. E tem o vaso do Vietri de prata, muito bonito, com cristal. Deixa eu ver qual que é. Está ali na sala da lareira. Peraí que eu já olho ali. As plantinhas, elas estavam um pouquinho baixinhas e eu pus um calço de um plástico dentro para ver se elas subiam. Elas não subiram. Esse é o vaso do Vietri. E ele me deu na época desse filme. Por isso que eu quero mostrar para vocês. É esse. Então, olha, eu estou precisando cuidar dele, limpar. Olha que preciosidade, gente. Vietri que me deu, olha. Ele me acompanha uma vida. Esse vaso é mais velho do que você. Você vê o amor que eu tenho por ele. Eu lembro que eu era pequenininho, esse vaso já estava em casa. Sempre.
E o anjo também está comigo, né? Ele me presenteou nesse filme. Ele falou para a Aurélia. E quem saía, comprava e trazia os presentes para mim. Por favor, filho. Era a Etty Fraser. Então tinha o gosto da Etty Fraser aqui, né? Ela que saía, comprava os presentinhos. Aí ela dizia assim, Elaine, Etty me pediu para comprar uma lembrança para você. Comprei, espero que você goste. E era esse vaso. E eu gostei muito e está comigo até hoje. Então, mas aí o personagem foi crescendo, a Aurélia foi ficando linda, e ele mandava fazer mais roupas para mim, e Lazinho à minha disposição, maquiagem, cabelo, tudo, e comidinha, e ele me tratava com o maior carinho. Aí um dia ele disse para mim, Elaine, estamos encerrando o filme, e o som não ficou bom direto. Eu digo, isso significa? Dublagem. Putz. Ai, Vi. Porque era um trabalho tão elaborado, foi feito com tanto carinho, que na dublagem às vezes você perde. Uhum. Né? Vi, eu tenho, semana que vem, Vietri, pelo amor de Deus, eu tenho externas em Roseira, eu vou ter que ficar lá 2 dias. Não vai, você vai dublar, porque eu já marquei estúdio. Vietri, eu não tenho condição de faltar. Eu sou contratada da Tupi. Inventa que está doente. Não posso fazer isso. Eu não vou. Eu disse a você, a prioridade é da Tupi, infelizmente. Você desmarca o estúdio, eu posso ligar para as pessoas, que eu conheço as pessoas. A minha irmã trabalha, inclusive, lá. Quem? A minha irmã trabalha nessa dublagem. Opa! Não quer dublar? A irmã. Ah, não, Beto, não faz isso comigo. Ah, tenha santa paciência. Você cancela a dublagem, eu falo com o dono do estúdio, se tiver necessidade. Você marca um outro dia. Não, eu já combinei, inclusive, com atores que vão dublar. Agora, você não quer? Você vai fazer isso comigo? Você quer comprar essa briga comigo? Eu não gostaria de brigar com você. Mas eu, como profissional, não posso fazer isso com a emissora. Uhum. E eu disse a você. Você tem toda uma agenda, né? Mãe de gravação, para pode? TV, não tem condição. Inteira, Flavito. Ele podia marcar o estúdio para outro dia, mas aí era a possessão dele, a exclusividade dele. Né? Eu tenho que ter exclusividade. Ele era assim. Né? Entendi. Ele disputou, né? O que é mais importante para você? A televisão? Mas não era, eu tinha compromisso. Aí, resultado. E quando eu falei na minha irmã, ele contratou a minha irmã para me dublar. Para dublar o seu personagem. E dublou meu personagem. Ela fez uma dublagem muito bonita, né? Muito bonita. Mas eu vendo o filme, eu digo assim, cara, não bateu. Sabe? Não é exatamente... Porque eu sabia o que eu tinha feito. Não é exatamente a tua voz. A Gilmar, ela até tem uma voz relativamente parecida com a tua, mas não é igual. Relativamente parecida. Mas não é igual, não é você. Então... É um outro modo de falar... É um outro timbre, ela tem a voz mais contundente, mais né? E eu fiquei muito desgostosa com ele por causa disso, né? Aí ele comprou o vaso e mandou a Etty me trazer de presente, que era para fazer as pazes comigo, porque eu estava muito magoada, muito sentida. Mas eu vejo o filme, até hoje, eu vejo o filme no YouTube, O Senhora, de José de Alencar, né? E eu digo, que pena que ele fez isso, porque foi um trabalho tão bonitinho, tão legal, e ele me dublou. Né? Olha, Flávia, as tuas experiências em cinema, por conta das pessoas, foram gratificantes para mim. Foram maravilhosas para mim. E o senhor, outro dia encontrei a Norma e disse assim, eu procurei fazer legal. Ela estava ótimo, tá lindo, já vi o filme e tudo, porque a responsabilidade era muito grande, sabe? A Norma Bloom tinha feito uma novela linda e um filme lindo, e a minha responsabilidade era grande. Da mesma forma, quando eu fiz A Deusa Vencida na Bandeirantes, que quem tinha feito era a Glória Menezes, né, na TV Excelsior. É muita responsabilidade, de repente, você fazer um remake, o mesmo personagem que atrizes da categoria de uma Glória Menezes, de uma Norma Bloom fazem. Porque esses personagens todos já estão permeados de uma expectativa, né, gigante. Exatamente. Para saber se o seu trabalho vai ser tão bom quanto ou melhor da atriz anterior. As pessoas fazem comparação, sempre fazem. Né? Não é legal. Aí dizem, não, correspondeu.
tá? Não tá ninguém estava melhor ou pior. Correspondeu, né? É uma outra atriz, uma outra época, que está fazendo tão bem quanto. Isso. Graças a Deus. Mas eu tive a honra de fazer. Personagem que a Glória tinha feito, personagem que a Nó... Aliás, Flávio, eu tive a felicidade de trabalhar com Natália Timber, sabe, de trabalhar com tantas atrizes, de Antônia Carreiro, Norma Bloom, meu Deus, uma infinidade de feras, feras no bom sentido, de mulheres fortes, grandes, boas atrizes. Eu tive essa felicidade. E sorvi de cada uma delas ensinamento. Bebi, comi. Legal. Eu ficava apaixonada olhando aquelas mulheres. Elas eram a escola para mim. Na prática, aqui, me olhando, Cleide Ácones, uma fera forte, mulher forte e vibrante, que fazia minha mãe, né? Trabalhava no meu cenário. Eu digo, uau, cara, eu tenho obrigação de ser assim quando eu crescer. Eu vou ser assim quando eu crescer. Não deixo por menos, né? Então a minha homenagem vai aqui, nesse encerramento do cinema, ao Carlos Miranda, meu companheiro de trabalho muito querido, pessoa amada, e a Norma Bloom, os meus respeitos, a minha admiração, minha grande homenagem a você. Obrigada pela tarde maravilhosa que você nos proporcionou outro dia, nos esperando, viu? Flavito, para lhe conhecer e eu para revê-la. Há muitos anos nós nos encontrávamos e todo o carinho do mundo. E você tem um lugarzinho aqui muito especial guardado aqui desse lado, tá? É isso, meus amores, eu gostaria de ler para vocês. Um texto é impraticável decorar. E nós estamos vivendo um momento que está precisando de empatia, está precisando de solidariedade, está precisando que as pessoas se deem as mãos. Porque nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma nave, aonde vocês quiserem. Nós estamos juntos, todos nós somos um só, nós somos uno. Não adianta eu querer o teu mal ou você querer o meu mal, porque o mal estaria me prejudicando ou lhe prejudicando. A questão é, se deem as mãos e sigam em frente, com amor no coração, com empatia, com solidariedade. E o meu filho, ele disse, mamãe, olha que texto interessante. E me deu um texto para ler de um cosmólogo, cientista, escritor de várias e várias obras. E que teve um momento de um insight qualquer. Inspiração mesmo. Inspiração. Como se ele estivesse antevendo tudo isso que está acontecendo. E ele escreveu um texto sobre o pequeno ponto azul. O nome do texto é O Pálido Ponto Azul. Pálido ponto azul. Você vai colocar o pálido ponto azul? É bacana porque esse texto dele foi inspirado numa foto que uma das sondas Voyager, sim, antes de sair do nosso sistema solar, ela virou a câmera para a Terra e você vê um raio de Sol, ou um dos anéis de Saturno, eu não tenho certeza, e você vê um pontinho de nada, é um grão de areia. E aquele grão de areia é o nosso planeta. É minúsculo. Visto a bilhões de quilômetros de distância daqui. Gente, é isso aqui. É um farelinho. Tá vendo? Este é o pequeno ponto azul. Isto somos nós. Isto é a Terra. Isto é a nossa vida. Isto somos nós. Um micro farelo. Me dá o texto, meu filho, por favor. Eu vou ler para vocês. A visão dessas pessoas. Que coisa incrível. Obrigada, querido. Muito obrigada. E obrigada por ter me indicado também esse texto, que eu não conhecia. Eu acho muito legal esse texto do Carl Sagan. Meus amores, o Flávio está pondo esse
esse pontinho azul para vocês verem. Olhem de novo esse ponto. Olhem. É aqui. É a nossa casa, somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem você conhece, qualquer um sobre quem você já ouviu falar. Cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes. Cada caçador e coletor, cada herói covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei camponês, cada jovem casal de namorados, cada pai, mãe, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue que foram derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que na sua glória e triunfo pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto deste pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos? Quão ávidos de matar uns aos outros? Quão veementes em seus ódios? As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios que vá chegar a ajuda de um outro lugar para nos salvar de nós próprios. De nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Né? Assentar-se? Ainda não. Gostemos ou não, meus queridos, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros, sabe? E para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Cal,
sigam. Obrigada a todos vocês. E até o próximo Arte de Viver, se Deus quiser. E Deus quer, sempre quer. Até lá. Beijo para todo mundo aí. Beijo, meu filho.